Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM, ouvinte, seja muito bem-vindo. Para você que ouve pela rádio, assiste pelo YouTube ou nos acompanha no aplicativo da Rádio Vinha. De todos os lugares, seja bem-vindo a mais um programa. Hoje nós vamos falar de impostos e principalmente empreendimento. Você é empreendedor? Por acaso você sabe que tem como economizar impostos de maneira legal? De maneira, vamos dizer, dentro das regras, sem burlar nenhum tipo de regra? Tem gente que você diz assim, ó, tem como economizar imposto, a pessoa sonegar? Eu falei, não, sonegar não, economizar. Para isso, eu tenho notáveis que são especialistas no assunto e vamos falar também sobre regularização da sua empresa. Muitas vezes você acabou de fazer seu imposto de renda e não tem noção, você pode enquadrar a sua empresa numa categoria muito mais confortável, tanto para pagar impostos, como também para funcionar de maneira mais direta. Exemplos e também tudo que nós vamos acompanhar com os nossos notáveis. Participe conosco, envie mensagem. Vamos então cumprimentar o querido Bruno Cortes. É isso mesmo, Bruno? É isso mesmo, Bruno Cortes, ele é economista, ajuda a empresa a pagar menos imposto e ele já realizou, não um, não dois e não três, mais de 400 projetos de incentivo fiscal em Goiás. Ele totaliza aí 2 bi de reais em recursos, tudo isso graças à sua vasta experiência. Uma ótima tarde, Bruno, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Guilherme, a oportunidade, a abertura para explicar isso para vários empresários que devem estar ouvindo a gente aqui. E eu espero que eu possa acrescentar na vida aí de alguém, explicando que é possível você economizar impostos, né? Utilizando de incentivos fiscais, aqui em Goiás principalmente. Com muita certeza. Fechando o timaço de hoje do nosso Mesa dos Notáveis, Victor Divino Souza Miranda, ele que é administrador de empresas pela Unicampus, teólogo, especialista em finanças e controladoria e também gestão e planejamento empresarial. Tudo isso vai fazer muito sentido porque ele também é consultor financeiro de alimentos e pode nos ajudar naquilo que é mais difícil lidar, que são regras sanitárias que os empresários penam para aprender, mas quando entra o Vitor na parada fica tudo muito mais fácil. Bem-vindo, querido Vitor, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, Guilherme. Às vezes eu estava ali no canto, escondidinho, mas dessa vez... Tá sempre aqui conosco, né? Tô sempre aqui com vocês. É uma honra estar aqui novamente. Eu creio que hoje o empresariado brasileiro, e principalmente o do estado de Goiás, ele é bem desassistido com relação a orientações e técnicas que realmente podem sanar dúvidas, esclarecer. Hoje que a maior dor do empresário é saber onde ele pode entrar, como entrar no mercado e principalmente a gente traçar hoje estratégias que o empresário vai chegar amanhã e falar, rapaz, aquilo ali fez sentido e eu quero, sem dúvida, começar a fazer esse processo da maneira adequada. E às vezes, muitas vezes ele tá de maneira errada perante as leis e não tem noção disso, porque tem os incentivos, tem os benefícios e ele não sabe. Inclusive, você estava dizendo aí, eu me lembrando da quantidade de empresários que são pequenas perdas. Vou dizer de um supermercado. Você paga um imposto a mais de 50 centavos em cada produto, 30 centavos em cada produto. Só que aí, você vai pagando esse imposto a mais durante 5 anos, 10 anos, 15 anos. Quando você junta esse histórico, o resultado é milhões pagos em impostos de maneira indevida. Não precisava ter pagado isso tudo, mas faltou a mão de um profissional. Então, o imposto ele é bom para cobrar, mas ele não vai te dizer se você está pagando errado. É você que declara e é você que se enquadra na regra segundo o que está disso aqui, está colocado na lei. E eu pergunto já para o Bruno sobre isso, para a gente já entender esse escopo do programa de hoje. Quando alguém tem um tipo de empresa e descobre que tem como pagar menos imposto só mudando a categoria da empresa. Parecendo com o McDonald's, antigamente vendia sorvete, hoje em dia vende creme gelado. Parece com a Lacta, antigamente vendia bombom, hoje em dia vende biscoito wafer recheado. Então não é mais bombom, não é mais sonho de valsa, é biscoito wafer. E outro que me chama muita atenção, que é o cara da WhatsApp, o Flávio Augusto, que ele antes tinha uma escola de inglês. Depois ele descobriu que no Brasil, empresa de livro não paga imposto, porque tem incentivo. Aí ele pegou a escola de inglês e transformou numa empresa que vende livros de inglês. Olha que coisa. É assim que funciona, Marcos? É mais ou menos por esse rumo, Bruno? É assim mesmo. Eu sou assim, igual levanta a bandeira igual o Vitor, que o empresário hoje, ele tem que ficar preocupado em empreender, preocupar com o negócio dele. E ele deve se cercar de pessoas
capazes de trazer, levar para ele as melhores condições tributárias, Sim. de custos, de adequação, para ele não correr risco. E hoje, por exemplo, o meu trabalho é ajudar empresas a localizar incentivos fiscais que ela pode utilizar. Sempre pensando na parte da elisão fiscal, não da evasão fiscal. Que existe oportunidades, por exemplo, hoje Goiás, poucas pessoas sabem, mas tem incentivo fiscal para a indústria, tem incentivo fiscal para e-commerce, que é uma lei até recente, para importadoras, distribuidoras. Então, tem muita gente que está num regime tributário errado e não pode participar dessas oportunidades que o governo concede para as empresas, porque não tem a informação. Primeira coisa é não ter a informação. Enquadrar, a gente faz um trabalho de enquadramento, faz o processo de habilitação da empresa. Isso é normal, mas sim, a gente entende que o McDonald's fez uma engenharia reversa para descobrir qual que é o melhor benefício na sobremesa, do bombom também, né? Inclusive recentemente foi levantada essa questão do bombom ser um wafer, não ser um chocolate. É chocolate? Não, não é chocolate, é o biscoito de wafer recheado. Muda Exatamente. o tempo inteiro. Muda o tempo inteiro. Então a gente entende que a empresa precisa de pessoas para entender o negócio dela, para fazer uma engenharia reversa e apontar onde que é a melhor oportunidade dela reduzir os impostos de forma legal. Isso é importante demais, né? Eu até penso que assim, pode ser uma mudança pequenininha, mas ao longo dos anos reverbera com uma força absurda. O Vitor, além de ser esse administrador de empresas, ele é consultor financeiro de alimentos. Eu vou contar uma história, Vitor, de um amigo meu, querido Weber. Ele é dono da Tacho de Cobre, a Doces Tacho de Cobre. E a empresa dele lida com 2 tipos de doce. Você tem ali rapadorinha, bananinha, só doce da roça, sabe coisa boa? Tem uma goiabinha, que é aquele doce de goiaba. Só que aí ele tem também um docinho de leite. Aí você pensa, tá tudo no mesmo grupo, afinal, é tudo doce da roça. Só que ele enfrentou um problemão, amigo, porque o doce de leite tem derivado animal, né? É leite bovino. Você não pode fazer a produção do doce de fruta no mesmo lugar do doce animal, que seria o doce de leite. Eu sei que ele teve que bailar para conseguir regularizar esse negócio. Eu te pergunto, é tão complicado assim como parece, Vitor? A questão é que aqui a gente tem que levantar alguns pontos. O primeiro deles é a forma que você recebe a mercadoria. Então, assim, olha, se eu tenho um tipo de recebimento, que aqui nesse processo ele fala, é frutas cristalizadas, por exemplo. Então, nós temos um recebimento que, em tese, é um recebimento a seco, que é um ambiente preparado, é um ambiente ali que você precisa só de uma higienização, uma limpeza de caixa, de processo. Mas quando a gente vai falar para a origem animal, você tem uma preparação, seja ela a parte da gordura, seja ela a parte da limpeza desse processo, para que esse produto ele não seja contaminado nesse processo de transição dessa mercadoria da indústria para cá. Então, assim, nós temos uma mercadoria embalada, e outro, nós temos uma mercadoria que muitas vezes ela é líquida, pastosa. Então, é muito difícil você transitar essas duas mercadorias no mesmo ambiente. Muitas vezes o leite ele tem que ser, por exemplo, tubulado, ele tem que passar ali por uma tubulação. Nós temos ali alguma questão relacionada à climatização que ele tem que sofrer nesse processo. Então, quando você junta esses dois e deixa no mesmo ambiente e acredita que isso não vai influenciar no seu processo, você pode ter uma contaminação cruzada do seu produto e, consequentemente, além do tempo de vida útil do seu produto reduzir, a qualidade dele também reduz. Então, assim, normas sanitárias, vou te dar um exemplo. Nós tivemos um cliente recentemente que ele tinha salgados. Aí você fala assim, Vitor, salgado de queijo, salgado de frango, salgado de carne. E ele falou, Vitor, eu quero colocar pimenta num dos meus salgados. Eu quero fazer um salgado que você não precisa pôr pimenta, ele já vem com a pimenta, né? Mas esse processo de colocar a pimenta nesse produto, essa pimenta ela tinha que estar armazenada em um ambiente específico, então toda a cadeia de produção dele, na ordem da sequência de expedição, recebimento, armazenagem, retirada dele para uma higienização, uma paramentação e depois a produção, teve que ser readequado, porque essa mercadoria ela não poderia transitar no mesmo ambiente de um produto de origem animal. Sim. Eu acho interessante que tudo isso tá nas entrelinhas, mas assim, só quem empreende consegue entender. Porque quem não empreende, você não está preocupado com esses pormenores. Eu quero pôr pimenta, põe a pimenta e acabou, né? Mas realmente é difícil. Eu vi numa sorveteria uma vez, escrito assim, ó, sorvete 0 açúcar. Aí embaixo, menorzinho, tava assim, ó, pode conter traço de açúcar. Eu falei, aí não.
ou é zero açúcar ou pode conter traço de açúcar. Não entendi. Aí o proprietário me explicou. Ele disse: sabe o que que é? É porque no manuseio, para servir o sorvete italiano para o cliente, a concha que a gente usa, ela pode ter sido utilizada num sorvete com açúcar. A gente tem toda a organização para que não aconteça. Mas caso um funcionário descuide, pode ser que ele misture. E aí, se você fizer um teste, vai ter pouco, mas um traço de açúcar misturado no seu sorvete zero açúcar. Eu achei o máximo. Eu fiquei pensando, rapaz, o empresário ele tem que pensar 3 capítulos na frente para ele não ser pego de surpresa, né, Marcos? Eu até tô pensando aqui, tô confundindo sempre. Bruno Cortes. O Bruno Cortes. Quando as pessoas, Bruno, têm que ver esses detalhezinhos, não pode ser sozinho, né? Tem pessoas específicas que entendem do mercado, que têm vivência para auxiliar. Você é uma pessoa que está sempre conversando com empresários para poder contar desses pormenores, né? Exatamente. Eu costumo levantar qual é a operação da empresa e já tem alguns incentivos fiscais que já são consolidados aqui em Goiás, que é para indústria, importadoras, e-commerce. Então, esses incentivos eles já estão mais consolidados. O que não está muito consolidado é o quê? É a sintonia da contabilidade com o empresário que não sabe dessa informação, é a sintonia da operação com ele. Eu, inclusive, antes eu estava até conversando aqui com o Victor, que a gente tem um Simples Nacional hoje aqui no Brasil. E o Simples Nacional ele é só simples para o governo federal, ele não é simples para o empresário. O empresário ele é complexo até demais. Muito complexo. E acaba que ele acaba pagando mais imposto, uma coisa que eu até falei aqui com o Victor, que o Simples ele é tão complexo. Paradoxo que você disse agora. Quem compra, fala assim, você não vai me passar crédito de impostos, porque tem isso, tem crédito de impostos, por isso que essa empresa passa para outros regimes tributários. Acaba oferecendo um desconto. Então, além de pagar o imposto, que deve estar ali um pouquinho mais alto, ele dá 10% de desconto. Então, acaba que o Simples Nacional, hoje, ele não é muito interessante. Então, tem empresa, o empresário, eu vou no Simples porque o meu contador me manda só a guia. E isso aí acaba que é aqueles 50 centavos que tem um histórico para trás, se ele não cuidar, vai criar um outro histórico para o futuro. Sim. E ele vai pagar muito mais e o Estado, o governo, nunca vai bater na sua porta e falar, você pagou a mais, né? Nunca. Não espere por isso, né? Eu vi, inclusive, um empresário uma vez calculando, na verdade, se ele mudava para o lucro real. Porque o medo é sempre a alíquota, né? Meu Deus, lucro real, eu vou pagar muito mais. Medo de ser grande também, né? Porque a pessoa pensa assim, não, mas será? Então, se eu for para o lucro real é só para quem fatura muito. E dependendo da movimentação, ele paga menos do que se ele continuar no Simples, né? Bem menos. E se tiver aliado a um incentivo fiscal, é aí que ele vai pagar bem menos mesmo. Então, sim, e ainda vai aproveitar de todos os créditos tributários que é oferecido tanto na compra quanto na venda do produto. Eu vou aproveitar que o Bruno Cortes, ele é inclusive especialista nisso, e vou perguntar porque eu li um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Famoso, né? Sim. Livro antigo, se eu não me engano, tem mais de 20 anos esse livro. E no livro ele diz assim, os ricos não pagam impostos. Eu confesso que eu fiquei com vontade de rasgar o livro, né, e pensar assim, não é possível, né? É assim mesmo? Como é que é, Bruno? Olha só, é assim mesmo, assim, geralmente o rico, ele tem garantias que ele pode dar para conseguir alavancar ou construir a sua empresa. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma indústria. Goiás tem um incentivo que chama Crédito Especial de Investimento. Ele pode subsidiar até 30% do seu investimento fixo. Então, se você vai investir lá 1 milhão numa fábrica, 300 mil já pode vir do seu ICMS que você vai gerar. Pronto, você falta agora 70%. Existem linhas de financiamento no estado aqui, chama FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que empresta dinheiro para empresas que estão em fase de construção ou de ampliação. Ela já existe, quer ampliar ou está iniciando, né? E ela pode emprestar de 70% até 90%. Mais capital de giro e 10 anos para pagar, 12 anos. Depende muito de qual é o ramo, qual é o porte e qual a localização do município. Então, só de ele ter a garantia, ele consegue o quê? Implantar a empresa dele. Eu sempre também falo que o Estado e os municípios são únicas ferramentas de desenvolvimento regional. Por quê? Os municípios doam áreas para empresas e para lá. O pessoal, não, mas não tem IPTU, vai abrir mão de IPTU. Não, não abre mão de IPTU. Ele está abrindo a mão da área, é doada, mas a empresa acaba pagando um pouco lá, mas o benefício da empresa ir
gerar investimento, gerar emprego, ele é muito maior do que um IPTU, a gente já sabe disso. Sim. Então, o papel do município ele é muito bem claro nessa questão de doação diária. Agora, o Estado, ele abre mão de ICMS para que a empresa vá para lá, para qualquer lugar do Estado, e ali ele gera investimento, gera desenvolvimento. Eu falo que até diversificação do parque industrial do Estado. Sim. Ele melhora a questão da oferta e da demanda dos produtos e de tabela, lógico, empregos. Então, assim, o Estado está abrindo mão para que empresas, né, venham para o Estado de Goiás ou para alguns municípios e gerem empregos. Então, esse é o benefício. E é uma coisa assim, dá para perceber o benefício imediato, né? Eu vou dizer de uma cidade do interior de Goiás, Itaberaí. Nós temos ali a SSA implantada na cidade. Se eu não me engano, são mais de 5.000 vagas de empregos direto. Ou seja, 5.000 pessoas trabalham diretamente com a Ação Salvador Alimentos. E aí nós temos aí os indiretos também, que vão ultrapassar os 8.000, que com certeza são muitos empregos. Que aí vai de caminhoneiro que faz entrega do que é produzido na fábrica, até outras coisas. Então, é uma coisa que não tem jeito da cidade não se beneficiar. Todo mundo sai ganhando. Exatamente. Tem uma regra que eles calculam, cada um emprego gerado direto, geram 3 indiretos. Então, se a São Salvador, lá em Itaberaí, gera 5.000 empregos, possivelmente tem mais 15.000 empregos paralelos. Então, a gente está falando de 20.000 empregos. Meu Deus. 20.000 é uma cidade, gente. 20.000 é gente demais. Pois é. Você consegue empregar uma cidade inteira com uma indústria. E se cada pessoa for em um lar hoje médio de 4 a 5 pessoas, nós estamos falando quase de 100.000 pessoas beneficiadas só de ter aquela empresa naquela região. Rapaz, e tem gente que consegue ser inimigo de empresário, né? Eu penso assim, existem os perversos, mas eles não são maioria. Então nós deveríamos realmente honrar quem teve uma ideia para gerar empregos. Porque uma ideia nem sempre dá certo, mas se alguém teve uma que dá certo, respeita, porque é um cara que está abençoando muita gente, né? E pessoas simples, né? Eu vou dizer de uma empresária aqui de Goiânia, Mariana Perdomo, começou vendendo bolo de pops na faculdade, veio do interior de Goiás, hoje está com a Perdomo Doce, gerando empregos aos milhares, né? Tanto na indústria, porque agora ela está fabricando e está fazendo todo o processo para facilitar, quem sabe, a entrada nos supermercados, né? Olha que coisa! Começou numa ideia, terminou lá do outro lado, mas tem que ter a mão de um profissional para ajudar. Deixa eu perguntar uma coisa, Victor, estou falando de doce aqui. Existe, por acaso, algum impedimento para esse pequeno empresário que decide vender o doce dele na porta da faculdade, que decide fabricar dentro de casa um delivery de iFood, né, ter entregas por aplicativo, porque estão surgindo muitas pessoas aí criando o próprio negócio só na internet. E claro, quem está começando agora tem pouco conhecimento. Às vezes vai usar a cozinha de casa para fazer o produto e nem sempre é regular, né? Vamos dizer assim. Assim, infelizmente, até o presente momento, não tem regulamentação específica para o iFood. Sim. Aí você vai falar assim, Vitor, mas como assim? Dependendo do tamanho da sua cozinha, ela não vai ser fiscalizada. Entendi. Então, cozinhas muito pequenas ali, de uma preparação de 1 ou 2 ingredientes apenas, ou 2 produtos apenas, ela não vai ter uma fiscalização tão efetiva. Então, quem pena muito é aqueles grandes que, para estar ali no iFood, ele teve que ter todo um processo regulamentatório e de adequação. Hoje, infelizmente, ainda não tem, mas é um processo de transição que eu creio que em pouco tempo vai ter. Mas não, Vitor, agora eu quero produzir esse produto e vender perto de faculdades. Colocar numa escala maior. Colocar numa escala maior, vender ali para faculdades, vender próximo do local onde eu estou. Ali na porta da escola, ali na porta da faculdade, o que vai acontecer, Vitor? Eu preciso, igual você falou, um sorvete que diz que não tem açúcar, mas tem um pouco de açúcar. Infelizmente, muitas pessoas negligenciam esse processo e vendem sem nada de informação. Não tem um rótulo específico, não tem uma informação nutricional daquele processo de produção dele, e muitas vezes ele é feito de maneira inadequada. Eu falo para a pessoa que não tem leite. Eu vou lá e coloco um leitinho. Não, mas leitinho integral tá de boa, não tem problema. É pó, não é leite. Sim. Mas a pessoa não entende que aquilo ali ela está envolvido num processo. E ali deveria ter sido informado que aquele produto tem. E aí você pode, querendo ou não, estar ali causando uma fatalidade com a vida de alguma pessoa que não entende daquilo que você colocou. Hoje, qual que é uma das maiores tipos de alergia que o brasileiro tem? Castanhas, frutos do mar.
e você vai servir um produto que, em teoria, deveria ser prêmio, em um ambiente que você não fez o processo adequado de produção daquele produto, e acaba que você vai ser responsável e penalizado por aquilo. Da mesma forma, nós temos outros que aí já não são pequenos, são cozinhas industriais, que elas pagam o pato por a ausência de processo no processo deles. Porque, eu tenho uma cozinha industrial que ela faz o processo adequado. Olha, saiu uma cuba aqui de alimentos para um restaurante, ele está totalmente bem detalhado, quanto que é a parte nutricional, quanto foi ali de óleo, quanto foi de sal, quanto foi de alho, naquele arroz específico. Mas chega o outro ali, vou vender de qualquer jeito para o restaurante, coloca qualquer ingrediente e para ele tanto faz. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque se alguém tiver alergia do outro lado, mas não só alergia, tudo, né? Você citou aí o Leite Ninho, que é uma marca da Nestlé. E é exatamente esse o ponto que foi briga judicial com a Mariana Perdomo, né? Foi até público, ela postou nas redes sociais que ela teve que mudar tudo que tinha escrito Ninho, ela botou Crema. Mudou o nome por causa de uma briga judicial. Então, quando você chega aí no patamar dos grandes, é briga de gente grande, precisa ser tudo regulamentado. Se não tiver regularizado, é problema. E entra imposto também, né? Porque você paga por tudo, inclusive para usar uma marca, né? Não por menos a gente viu a briga do Bob's, que é a maior rede de fast food brasileira, brigando pela marca Ovo Maltine, que perdeu a guerra para o McDonald's. O McDonald's assumiu, né, o direito de explorar a marca, e aí o que era milkshake de ovo maltine do dia para a noite virou milkshake crocante. Então tudo isso parece bobo, mas dos bastidores tem muita grana envolvida e muitos processos legais que precisam ser resolvidos. Vamos fazer um negócio? Eu vou fazer um rápido intervalo. Estou aqui com o Bruno Cortes, que é economista, tem mais de 400 projetos de incentivo fiscal aprovados e também totaliza aí mais de 2 bi em recursos que ele já capitalizou, juntamente com o querido Victor Divino Souza Miranda, que é administrador de empresas pela Unicampus, é teólogo e também consultor financeiro de alimentos. Na volta, nós vamos fazer a pergunta para você que deseja empreender e para você que já está empreendendo. Na prática, o que eu posso ser e onde eu estou? Para quem não é MEI, para quem já é MEI e para quem deseja alçar novos voos, você que é simples nacional, você que está no lucro real, aonde você deveria se encaixar? Presta atenção, porque é uma consultoria ao vivo e aqui na Vinha FM gratuita, hein? Se eu fosse você, não perdia. Rápido intervalo, o Mesa já volta com esses dois notáveis ao vivo aqui na Vinha FM. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM, falando sobre a bagunça nos impostos e onde você deve se encaixar. Dá para entender tranquilo esse processo? Para você que está aprendendo a pilotar o avião voando ou para você que tem desejo de alçar novos voos maiores, fica conosco porque eu tenho dois notáveis sentados aqui comigo e eles estão nos ensinando
e dando uma verdadeira consultoria ao vivo no Mesa dos Notáveis. Querido Bruno Cortes, ele é economista, ajuda empresas a pagarem menos impostos com incentivos fiscais. Ele que já tem aí mais de 400 projetos realizados de incentivo e 2 bi economizados, ou melhor dizendo, arrecadados em recursos. Para também colocar o nosso querido Vitor Divino, o Vitor que é administrador de empresas, ele é especialista em finanças e controladoria, gestão empresarial e consultoria financeira de alimentos. Você que quer produzir, você que quer vender. Deixa eu fazer uma pergunta simples aqui. Tem um monte de gente que ouve e fica pensando, será que eu abro a minha empresa de bolo de pote, né? Será que eu abro a minha empresa de peças de moto, minha mecânica? E aí eu faço a pergunta, Bruno, qual a diferença de quem vende produto de quem presta serviço? Na prática, imposto para os dois, qual paga mais e como funciona para emitir nota para os dois tipos de categoria? Olha só, essa pergunta é excelente, porque muita gente, inclusive, tem empresas que vendem e ainda prestam o serviço. Por exemplo, tem aquela pessoa que vende o pneu, vende o serviço ali do veículo e vai lá e instala. Então, a nota fiscal vai com as duas notas, uma de serviço e outra de mercadoria. Geralmente, sem tirar aí mesmo, a questão do serviço ela é mais tributada. Então, os serviços hoje no Brasil, a base de cálculo é muito maior. Até no Simples Nacional, tirando aquela questão do presumido, lucro real, até no Simples Nacional, quem presta serviço paga mais imposto. Eu até entendo, porque assim, você não tem estoque, serviço, mas tem a sua capacidade de produção. Você não consegue instalar tantos pneus, tem um limite, mas acaba que o Estado penaliza mais empresas de prestação de serviço. Quem já vende, compra, revende aqueles produtos, ele já tem uma cadeia de aproveitamento de crédito e até o imposto mesmo na hora que vende, ele é menor. Então acaba que a empresa ela consegue equilibrar isso aí. A gente sempre fala, antes de abrir qualquer negócio, que a empresa faça um plano de negócios. E esse plano de negócio contemple todas essas informações. Então, assim, até assim, qual é o imposto, qual regime, mercado, para quem que eu vou vender, qual que é meu público, é consumidor? Geralmente, o prestação de serviço é consumidor final. Não, mas eu só vou vender de carga, então é para distribuição. Então, assim, a pessoa, antes dela começar o negócio dela, que ela faça o plano de negócio dela. Sim. E nesse plano de negócio contenha a questão dos impostos, qual o melhor regime tributário dela. E a empresa tem que estar ciente que a prestação de serviço ela tem uma carga tributária muito maior de quem só trabalha aí com venda e revenda de produtos. Só aí a anteninha já começa a funcionar, ou não é verdade? Você começa a pensar, opa, vou pegar esse custo de serviço e vou jogar tudo pro produto, eu pago menos imposto vendendo e cobro barato na instalação. É uma opção também, né? Vendo preço X instalado. O meu pneu ele é mais caro, mas o meu serviço de instalar é mais barato. Aí já começa. Se você somar os dois, você vai ver que você vai pagar mais caro lá no outro, que o outro cobra um serviço mais caro e o pneu é mais barato. E isso acontece muito no e-commerce. Quem vai comprar alguma coisa, vai... esse aqui dá o frete. Não, aquilo lá é sem frete. Na hora que você vai comparar os preços, né, acaba que fica meio ali empatado a questão de preço. Aí é questão de escolher mesmo quem vai... Rapaz, para você ver, tem coisas tão simples que a gente não conhece. A gente precisa ouvir falar para a gente entender como funciona. É uma coisa que eu sempre digo nos Mesas dos Notáveis que a gente apresenta aqui. Nunca tem algo que você sabe de tudo. Sempre tem uma coisinha nova para aprender, né? O Victor estava falando mais cedo sobre essa questão do condicionamento dos alimentos. Eu fico me perguntando, é muita regra para o brasileiro seguir ou a gente é que estuda pouco? O que você me diz, Vitor? A impressão que eu tenho é que é regra demais. Tem muita regulamentação e, no entanto, a gente não tem essa sensação de segurança, né? Eu fiz um programa aqui na Vinhas com a vigilância sanitária. E aí eu perguntei, qual o alimento mais seguro na feira? Você vai numa feira, tá lá, feira ao ar livre. Você vai no yakisoba, você vai no suquinho de laranja, no pastelzinho frito, na torta doce. Onde é que você iria, Vitor? Me conta. Quando a gente fala sobre a questão da adequação sanitária, querendo ou não, o problema geral não é as leis em excesso, mas é o jeitinho brasileiro em excesso. Infelizmente, você cria uma norma, o brasileiro ele cria uma maneira de burlar aquilo.
Então, assim, Especialista, né? com o intuito de tentar podar ao máximo isso, acaba que quem paga o pato pelo processo são aqueles que deveriam estar na cadeia de comando de um processo. Aí a pessoa fala, então você está dizendo para mim que hoje é legal ter 10 empresas grandes ao invés de ter 100 pequenas. Dependendo do processo que nós estamos falando e do produto que nós estivermos analisando, sim, vale a pena. Porque aquelas 100 pequenas, elas não vão seguir processos específicos. Sim. Igual eu estava falando com o Bruno. Um dos maiores vilões que a gente tem hoje são empresas que elas fazem somente o invaso de um produto. E ela fala assim, Vitor, mas eu invaso em um ambiente controlado, dentro de uma adequação correta, e eu sigo um procedimento que é adequado. Mas aí o que você percebe? Que naquilo ali dá brecha para a pessoa, eu vou invasar um produto X, mas eu vou misturar o produto Y aqui nele para dar um boom a mais na eficiência do produto. E nesse processo você sai da indústria, um produto que deveria ser seguido à risca, a adequação dele, a norma dele, aquele produto ele tem um fim específico só para aquilo, você cria um outro produto que não tem a menor finalidade, e aí você vê hoje no mercado a pessoa falando, eu tenho um chá aqui milagroso para secar a barriga, eu tenho aqui um produto que deixa você energizado 100% do tempo, e aí você cria aqueles chás, chá de guaraná com pó de... E isso acaba que cada um dos produtos, eles realmente têm um princípio, eles têm uma finalidade e um êxtase naquele processo. Mas aí quando você junta todos eles, às vezes ele não tem aquela finalidade específica e ele pode ser um vilão na sua alimentação. Esse é o problema, é quando você não fiscaliza, não promete algo e não entrega nada, né? Mas a indústria ela tem esse poder. É a propaganda que no final não vai virar nada, né? Exatamente. Eu antigamente, eu apresentava numa rádio AM e aí tinha o famoso óleo de jiboia. Era um medicamentozinho que eu falava, você que tá desanimado, você que acorda de manhã, você não tem força, você dorme e não descansa, você vai usar o óleo de jiboia. Eu ficava pensando, rapaz, será que esse trem funciona? Tem que ter alguém para fiscalizar, né? Exatamente. É exatamente esse processo que você está dizendo. Assim, quando a gente vai falar de feiras ao ar livre, e aí essa sequência que você falou aí dos produtos, eu falei, rapaz, ele deve estar falando Feira da Lua, Feira do... Essas mesmo. Para Goiás aqui são elas. É a da Lua no sábado, do Sol no domingo. Tá seguindo a sequência aí de produção de alimentos. Mas assim, quando a gente vai falar de feiras ao ar livre, a gente tem que analisar produtos de perecibilidade. O que é? Eu vou pegar um produto, eu vou pegar ali um frango que está sendo manipulado ao ar livre, aquele produto ele é extremamente contaminante. Então eu estou manipulando um produto que ele não veio ali da minha casa manipulado, ele não veio acondicionado de maneira adequada, eu estou trazendo todo um processo microbiológico ali e uma área contaminante muito grande para aquele ambiente. Então assim, Vitor, eu vou fazer um suco então. Você higienizou essa fruta? É comum, em alguns locais, você não ter nem sanitários ou higienização das mãos naquele ambiente. Esse é o problema, que aí o camarada que faz o suco de uva, ele vai lá no banheiro químico, que ele tá lá o dia inteiro, ele tá lá a madrugada toda. E aí você fala, vou tomar um suquinho de laranja com pastelzinho frito. E aí a mãozinha dele vai lavando naquele suco de laranja à medida que ele espreme aquela laranja. E vai direitinho para você no copo, servido aquelas bactérias da mão dele com o suco de laranja. É um fato, né? Então as pessoas têm que prever. Mas, de novo, é a fiscalização que tem seus limites, não tem jeito, né? Chega uma hora que é impossível fiscalizar. Por isso que quando alguém visita a Índia, o conselho é sempre o mesmo. Bebe coca. Não bebe a água da torneira que você vai adoecer. E é batata. É beber água de qualquer lugar, a pessoa fica doente e são sempre essas histórias. Então tem que tomar cuidado, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre questões de normalização, igual você falou, Bruno, hoje vale a pena eu formalizar, inclusive até a legenda do portal MEI é formalize-se. Por quê? Os empresários, eles não entendem que quando eu saio de uma pessoa física para um PJ, a minha empresa, ela é responsável por aquilo. E eu deixo de lado o fator humano, que deveria ser eu ali me preocupando, mas eu pensar como além. Eu tenho que pensar no meu processo de crescimento, eu tenho que pensar no meu processo de desenvolvimento organizacional. Sim. E aí, infelizmente, muitas pessoas preferem estar na informalidade porque elas não entendem que
eu sou responsável pelo meu produto. E aí, em feiras livres, feiras ao ar livre, você pega pessoas que estão produzindo ali o yakisoba, mas 90% da preparação do yakisoba deveria ter sido feita antes. E a pessoa, não, vou deixar na hora ali, porque ali é um produto que eu tô mostrando pro meu cliente que fresco. É fresco. Mas não, se você não tiver esse cuidado no processo de desenvolvimento do produto, nós estamos falando que seu processo ele pode estar contaminado e você pode estar responsável por uma intoxicação de um cliente seu. Deus que olha, a comida que eu mais tenho medo de comer é comida japonesa. Porque como não frita, não assa, não passa, né, não cozinha, então tem que ser bem preparado e bem condicionado. Senão, é intoxicação na certa e até coisas piores. Uma pergunta, então. Dito isso, o Vitor acabou de levantar a bola e o Bruno Cortes agora ele vai matar. A pessoa, então, vai se formalizar. Só que ela precisa entender onde ela se encaixa. Então, Bruno, qual o primeiro passo de alguém que ou quer formalizar ou já está formalizado, mas sente que fez de qualquer jeito, pegou um amigo dele que era contador e falou, faz aí para mim uma empresa, e acabou não atentando a categorias, maneiras de pagar imposto e, principalmente, como receber incentivos? Bom, vou dar um exemplo assim da própria feira, né? Tem muita gente que abre um MEI e não recolhe nenhum imposto dele ali que pode ser usado no futuro dele para ele quando ele aposentar. Então, e deixa de recolher esse imposto. Então, assim, hoje você realmente criar um APJ é importante para você crescer, para você desenvolver o seu negócio, criar mais responsabilidades, né? Então, assim, hoje realmente você começa, uma MEI hoje não precisa de um contador, mas a partir de quando você profissionaliza o seu negócio, no seu crescimento do seu negócio, você visualiza essa questão, é bom você procurar um contador, e a gente sempre orienta que realmente que começar ali o Start Sim é realmente o MEI, depois o Simples Nacional. Se a empresa vê que realmente ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, aí sim ela pensar num planejamento tributário para ver qual é a melhor opção do incentivo ou qual é a melhor tributação para ele utilizar. Essa questão da feira, que a gente estava até conversando, que é um assunto muito interessante, Sim. é que eu tive um professor na época da faculdade que falava assim, só o capital barra o capital. Aí a gente demorei anos para entender isso aí. Então, quando você fala assim, ó, como que eu pego e quebro toda essa questão de risco de contaminação e tudo mais? Capital. Porque, assim, capital, o que eu quero dizer, assim, você tem um estabelecimento, uma cozinha profissional. Porque quando você realmente prepara aquilo ali na frente, eu não estou falando que eu sou contra, não, sou a favor, porque ele gera emprego, tem um funcionário, gera... Tem gente que é informal, tem gente que já é registrado, tem gente que tem só MEI, normal. Mas o que eu posso... Qual o capital que pode barrar aquela questão? Sim. A empresa se desenvolver, ela ter o ambiente dela, ela ter um estabelecimento dela, uma cozinha dela. Então, assim, a gente, muito tempo depois que eu fui entender o que o barro capital é essa forma. Então, se a empresa ela estiver se desenvolvendo, crescendo, ela vai ter que ir para um ambiente mais controlado, vai ter que pagar um aluguel, não só um aluguel de barraca em feira, e realmente preparar aquilo ali que ela vende. Igual o Vitor, eu vou usar as palavras dele, 90% está preparado antes. Sim. Com isso, acredito que ela vai ter realmente uma chance de atender muito mais pessoas. Com certeza. Faturar muito mais, gerar muito mais emprego. E o que você disse, né? Só o capital barra, né, a capital. empresa, o capital barra o capital. Eu ouvi de um grande empresário que esteve conosco aqui, que é o seu Walter Dan, né, proprietário da Cristal Alimentos, ele que inclusive tem um legado aí de 60 anos. E ele disse o seguinte, que o melhor negócio para ganhar dinheiro é dinheiro. Parece óbvio, mas está dentro dessa frase aí, que só o capital barra o capital, que é o quê? Quando você precisar fazer mais dinheiro, você vai precisar de dinheiro. E tendo em dinheiro para investir, em ideias, em estabelecimento, instalações e coisas que vão fazer a empresa crescer, você vai conseguir fazer mais dinheiro, né? Só que para isso, você tem que ter dinheiro. E os incentivos estão aí para ajudar, né, Bruno? Os Com incentivos certeza. existem exatamente para isso. Antes do incentivo, é o planejamento tributário, é o planejamento do negócio, depois é o planejamento tributário. Se a empresa, por exemplo, todas essas massas, por exemplo, quem vende bolo, quem vende massas lá, aquelas massas, elas foram, de uma certa forma, industrializadas. Tem incentivo. Então, se tiver no regime certo, no estudo tributário certo,
pode ter incentivo fiscal e utilizar isso. Inclusive, o incentivo fiscal permite para você, na sua apuração dos impostos, quando você vende para o consumidor final, Perfeito. que é hoje a maior alíquota. Sim. É a mais pesada, 19%. Meu Deus do céu, é alto, hein? É quase 1/5, né, de Portugal. Nossa, estamos voltando para a lei do quinto agora, né? Exatamente. 19%. Eu estava vendo uma análise de um cara dizendo assim, ó, eu não vou comprar o Kwid. Kwid é o exemplo nacional, né? Porque é o carro menos desejado no sentido de opcionais, porque o Kwid é pequeno. O Kwid ele é um carro que deveria ser barato, mas ele custa, em alguns casos, né, mais de 100 mil. Né, se você for colocar ali todos os opcionais. E aí o cara diz assim, não, eu vou trazer um carro de fora. E aí ele olha no site, vê que tem um Camaro nos Estados Unidos por 16 mil dólares. E aí o Brasil diz, não, você não vai trazer carro usado. Não pode trazer carro usado para o Brasil, porque é proibido por lei. Você só pode trazer 0 quilômetros. Eu falo, mas por que isso? Não, porque aí você vai afetar a indústria nacional. Que dia que alguém ia comprar um Kwid, se com o mesmo preço do Kwid você comprasse um Camaro 2015, né? Que é o caso desse preço do Camaro nos Estados Unidos. Não, então tá bom. Então eu vou trazer um Sentra da Nissan 0 quilômetro dos Estados Unidos, porque ele está custando 17 mil dólares. E mesmo trazendo desse preço, vai valer a pena melhor do que comprar no Brasil. E aí ele diz, então você vai trazer um carro zero? Então toma ICMS, aí começa um monte de imposto. Quando termina, o carro está custando mais de 200 mil e não vale a pena trazer de fora. E aí o brasileiro fica pensando, bicho, como que eu vou conseguir ter vantagem ou fazer algum tipo de negócio com esse tanto de imposto? Tem que ter alguém especialista em imposto para fazer valer a pena. Exatamente. E o Estado, por exemplo, ele tem um incentivo fiscal para importação. Veículo não pode, está na lista de exclusão. Mas existem outros itens. Inclusive, tem uma coisa que está muito recorrente, é a questão da moto elétrica, da bicicleta elétrica, do patinete elétrico. Isso aí não tem uma vedação. Então, hoje, se você for importar sem incentivo fiscal ou até no Simples Nacional, você paga 19% de ICMS. Então, vamos supor que você comprou uma carga lá de 10 mil reais. Você vai ter que pagar 1.900 só de ICMS de importação. Então, o seu produto ele já está valendo 11.900, não 10 mil. Sim. Eu só estou falando de ICMS, não estou falando de outros impostos. Vem todos os outros impostos. Porém, quem tem incentivo fiscal, tem um incentivo fiscal, praticamente todos os incentivos fiscais daqui de Goiás. E-commerce, tem um incentivo que chama Comex Produzir, que é para importadores, que ele é mais interessado B2B. O e-commerce é mais B2C, tem indústrias. Então, todo mundo que tem incentivo fiscal aqui em Goiás, ele tem esse incentivo da importação, que desonera a importação. Então, você não paga esse 19%. Então, hoje, Caiado recentemente até fez uma lei que estendeu isso também para o café, que teve um desabastecimento no café, o café ficou mais caro. Foi mesmo. Ele abriu a questão do isenção de ICMS. É tipo uma isenção, quase uma isenção, é uma desoneração de importação. Para facilitar a venda e aumentar para o cidadão ter acesso, né? Comprar mais barato. Aumenta a oferta para cair o preço do café, porque o café faz parte aí do café da manhã mesmo. Não é brincadeira não, meu amigo. O cafezinho brasileiro tem duas coisas que se ficar sem o brasileiro sofre. É arroz e café. Acho que o café não é nem só o brasileiro, é o mundo inteiro, né? Hoje em dia o mundo bebe café. Mas no Brasil faz uma falta, hein? Começar cedinho, tomando aquele cafezinho, faz toda a diferença. Eu tenho que agradecer o carinho da participação dos nossos notáveis e pedir para que eles deixem os contatos, porque eu não duvido que nesse exato momento está cheio de empresários que acompanham o nosso programa desejando continuar essa conversa. E eu penso sinceramente que os nossos notáveis não só são especialistas no assunto, como um dos principais vozes nesse tema, que é empreender facilitando o caminho e tendo resultados. Então eu começo agradecendo o carinho da participação do Victor Divino Souza Miranda. O Victor, que é administrador de empresas, também pela Unicampus. Ele é teólogo, especialista em finança e controladoria e também gestão e planejamento empresarial e consultor financeiro de alimentos. Deu um show pra gente aqui de alimentos, diga-se de passagem. E eu digo, viu, Victor, que quando o pessoal da Vigilância Sanitária esteve aqui, o alimento mais seguro que eles disseram que se vende na feira é o espetinho. Porque o espetinho tá o tempo inteiro no fogo. E o fogo tá matando tudo que não presta ali. E aí eu já penso logo, se eu for numa feira, é duas coisas. Pastel frito que eu não dou conta, né? Como é que a gente foge no pastelzinho frito? Mas também um espetinho. Querido Victor, obrigado pela presença. Por favor, deixa a rede social para que o ouvinte te encontre e nos encontramos no próximo programa, amigo. Obrigado.
Perfeito, meu querido. Para quem quer saber, o meu Instagram é souvictormiranda. Então, a gente trabalha com planejamento tributário, organização de empresas, até para captação de recurso, para a questão de colocar a empresa nos incentivos fiscais do governo. E, além disso, a gente fornece assessoria completa para a empresa que quer iniciar o seu negócio. Ah, Vitor, eu quero iniciar meu negócio no ramo de alimentação. A gente fornece toda essa assessoria, explicando para o empresário como ele pode organizar sua empresa com relação às normas, com relação aos projetos que ele tem que seguir. Além disso, a gente auxilia os empresários que já estão no mercado. Ah, Vitor, eu estou no mercado, mas eu quero ter mais lucro no meu negócio, eu quero reduzir meus custos, eu quero aumentar meu faturamento, eu quero melhorar a minha produtividade organizacional. A gente presta toda essa assessoria para o empresário, orienta o empresário por meio de consultorias técnicas específicas e, além disso, aquele empresário, Vitor, agora eu quero expandir, agora eu quero crescer, a gente faz o planejamento, a gente faz a organização e deixa ele pronto pro Bruno. Eu quero abrir uma empresa de foguete igual o Elon Musk. Ajuda ou não? Ajuda, dá pra fazer. Titubeou. Não, é porque assim, na verdade nós estamos falando de temas específicos. Então assim, o Brasil ele não dá muito incentivo para quem quer criar negócios voltado à educação, desenvolvimento e questões ligadas à área de desenvolvimento econômico e tecnológico. Eu fiz uma brincadeira aqui, mas é um fato. O brasileiro está todo dia inventando, como você diz, uma empresa para lançar foguete. A diferença é que nossa dificuldade não é fazer o foguete chegar no espaço, é conseguir fazer o orçamento caber dentro da quantidade de impostos que a gente paga. Querido Bruno Cortes, também muito obrigado. Que alegria ter recebido grandes notáveis como vocês. O Bruno Cortes é economista. Ele ajuda empresas a pagar menos impostos com incentivo fiscal. Já realizou 400 projetos de incentivo fiscal em Goiás e totaliza 2 bi em reais de recursos. Até eu vou falar, rapaz, consegue uma beirinha para mim, querido Bruno Cortes? Vamos atrás desse negócio? Vamos atrás desse FCO aí pra gente fazer acontecer? Eu agradeço, viu, querido? Obrigado. Deixa também redes sociais se alguém quiser entrar em contato para conhecer mais o trabalho. Forte abraço. Obrigado. É isso aí. Quem tiver interessado aí numa segunda conversa, é só entrar lá no meu Instagram, @Bruno Cortes Consultor, @Bruno Cortes Consultor. Lá tem, geralmente, informações que eu trago no dia a dia. E dia 17, agora desse mês, 17/6, quem quiser anotar, às 20 horas, viu, Vitor? Anota aí na sua agenda. Eu vou fazer uma aula gratuita para empresários no YouTube, ensinando como eles habilitaram incentivos fiscais daqui de Goiás. Então, se você tem uma indústria, é importador, tem distribuidora, tem um e-commerce, essa aula é para você. Aquilo que não te falaram, que o seu contador não falou, ninguém falou para você. Maravilha. Eu vou falar nesse dia, nessa aula. Dia 16. 17. Às 20 horas. No seu Instagram? No meu Instagram, também no Instagram e também no YouTube. Maravilha. Acessa lá então, @Bruno Cortes Consultor. Exato. Muito obrigado, querido Bruno Cortes, querido Victor Divino. Ouvinte, tá vendo por que você não pode perder o programa? Porque é num programa como esse que você, dá a virada. É um programa como esse que você acerta o alvo e eu tenho a alegria de trazer pessoas brilhantes aqui, como os nossos 2 notáveis. O programa Mesa dos Notáveis retorna amanhã e a gente tem um novo programa para te abençoar. Fiquem com Deus e até lá. Tchau!